Primeira Guerra Mundial, é necessário observar que, e levar em consideração que foi um conflito que envolveu as potências europeias num momento em que o capitalismo industrial tornava-se cada vez mais acirrado. E esse acirramento levou as nações, as potências europeias, a uma briga, num primeiro momento, no campo econômico. Qual nação deveria se desenvolver? Qual nação deveria dominar as técnicas, as tecnologias, fazer uso das tecnologias e também ter acesso às principais matérias-primas para poder dar continuidade ao seu plano de desenvolvimento econômico, de domínio e de hegemonia econômica. As nações estavam competindo umas com as outras e era um contexto em que, por incrível que pareça, nem todas as potências europeias possuíam em seu subsolo minerais estratégicos e extremamente importantes para o processo de industrialização. Algumas nações não possuíam nenhuma jazida importante ou significativa que a tornasse autossuficiente na produção e na extração desses minérios, como, por exemplo, o ferro, o cobre. E qual foi o plano dessas nações que não possuíam jazidas tão significativas? Elas pensaram em buscar em outras áreas do globo, do mundo, esses minérios. Tentar atender, solucionar essa demanda, essa necessidade com o processo que os países europeus também já conheciam, que era a colonização. Só que nós estamos falando de século XIX. Estamos falando de um processo em que, saindo do século XVIII para o XIX, esse acirramento provocou esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio pautado justamente por essas necessidades de acesso a matérias-primas estratégicas. Porque pensamos da seguinte maneira: a nação que dominasse a extração de minérios importantes fatalmente resolveria uma parte dos seus custos operacionais e potencializaria a produção industrial. E qual foi o alvo dessas potências? Os continentes africano e asiático. A África e a Ásia estiveram, digamos assim, no radar de interesse e das ações neocolonialistas, inaugurando o que a gente chama de neocolonialismo. Por que neo? Neo significa novo, esse prefixo. Novo colonialismo. Por que novo? Porque repetiu algo que já havia acontecido na história da Europa e do mundo. O colonialismo clássico, lá do período da antiguidade, mas também repercutindo num outro tipo de colonialismo dos séculos XIV e XV, que culminou com a expansão, que foi iniciado pela expansão marítima e culminou com o descobrimento da América. E a partir daí todo esse processo que a gente sabe do processo de colonização que ocorreu no continente americano. E os europeus e as potências europeias, em plena passagem do século XVIII para o XIX, reinauguraram um novo colonialismo, tendo como alvo esses continentes que eu citei, justamente atrás desses minérios, atrás desses recursos naturais que potencializaria, enquanto matéria-prima estratégica, o processo de industrialização, atendendo aos interesses europeus, novamente atendendo os interesses europeus. E isso, evidentemente, provocou, no primeiro momento, uma espécie de acordo. As potências perceberam que um novo colonialismo não poderia ser obra de uma única nação. Até nisso a estratégia ela foi bem elaborada dentro desses termos. Uma nação que se propusesse sozinha a estabelecer a colonização numa nação já estruturada, teria grandes dificuldades. Qual foi o pacto?
o pacto envolvendo essas potências. Porém, mesmo assim, isso não gerou posteriormente um consenso. As rivalidades permaneceram. Os desequilíbrios econômicos foram fortemente observados. Algumas nações, digamos assim, lançaram-se na dianteira no desenvolvimento industrial. Inglaterra e França. Deixando para trás outras nações. Nações europeias ainda, que não haviam passado pelo processo de unificação. Estou falando da Alemanha, estou falando da Itália. Essas duas nações da Europa Ocidental não havia ainda organizado internamente, não havia feito, digamos, o dever de casa para poder lançar-se no processo de industrialização e de desenvolvimento econômico. Por isso esses desequilíbrios. Esses avanços, por conta do capitalismo e do processo de industrialização, acabou reforçando o modo de vida urbano, o processo de urbanização, a cultura urbana, o processo também de uma nova vida, de um novo estilo de vida. Junto a esses fenômenos, também ocorreram grandes avanços tecnológicos e também uma produção cultural e artística muito ampla. É a tal da Belle Époque, ou Belle Époque, a Bela Época, que inaugurou um período de prosperidade, onde se imaginou que todos os problemas, todas as mazelas da sociedade humana haviam se resolvido, mas tudo isso tinha um custo econômico e industrial. E as nações que não haviam alcançado aquele patamar de desenvolvimento sentiram as dificuldades. E outro fator também importante, internamente apareceu e eclodiu: as demandas e as necessidades da classe trabalhadora. A gente sabe perfeitamente que no início do processo de industrialização, as primeiras décadas não foram maravilhosas para a classe trabalhadora. Por mais que a Revolução Industrial tenha inaugurado e trazido muitos benefícios, mas para a classe trabalhadora, para os operários, a situação deles e as condições eram extremamente precárias e desumanas em algumas nações. Enquanto os grandes proprietários, o governo, a elite vivia muito bem e acessava as vantagens e os benefícios dessa época, a classe trabalhadora estava mergulhada nas suas dificuldades. E internamente havia esse desequilíbrio em todas as nações. Isso também foi um fator importante, os problemas sociais. Esses avanços tecnológicos e também no campo da ciência não foram suficientes para acalmar os ânimos. Havia esse desequilíbrio. E para poder ajustar esse desequilíbrio, foi necessário buscar em outras áreas essas matérias-primas que eu falei agora há pouco, agora no início. Isso serviu para reforçar rivalidades. É como se fosse uma grande competição. Sabe, uma competição, uma corrida? Quem vai chegar primeiro? Quem está melhor preparado? Isso gerou um acirramento. E cada nação olhou para dentro da sua estrutura, do seu interior, para perceber o que ela poderia resolver internamente. Quando cada nação se volta para dentro, ela precisou reconhecer pontos positivos. Por isso, o nacionalismo. O nacionalismo ele vai ser um fator que também vai contribuir para o acirramento posterior. Lembrando que eu estou tratando dos fatores que antecedem a Primeira Guerra Mundial. É antes da Primeira Guerra Mundial, esses fatores todos. O desequilíbrio econômico, a necessidade de obtenção de matéria-prima e também o nacionalismo. Esses nacionalismos trouxeram do passado conflitos e rivalidades lá de trás. A gente sabe perfeitamente que o território que compreende o continente europeu, a Europa, ela é pequena em termos territoriais, em extensão territorial. Diferente do Brasil. O Brasil é um país continental. Ele é imenso. Ele é bem maior que a Europa. Agora imagina a Europa com aquele território limitado, porém com uma característica. Várias nações diferentes, várias nacionalidades. E se eu estou falando de nacionalidade, estou falando de história, estou falando de cultura, estou falando de idioma, estou falando de símbolos nacionais. Vá chamar um belga de francês.
Chame um ucraniano de russo. Diz que o italiano é a mesma coisa que o espanhol. Negativo. Até mesmo dentro da Espanha. Fala lá na região de Barcelona que ele não é um espanhol puro ou ele é um cidadão de segunda classe. Essa questão da nacionalidade, ela envolve identidade, quem eu sou. O sujeito se compreende por conta da nacionalidade e ele faz questão de apresentar-se como tal. Essas rivalidades têm a ver com esse olhar para dentro de cada nação, buscando o que há de melhor para poder fazer com que toda nação, todos os cidadãos daquela nação assumissem e abraçassem esse projeto de desenvolvimento. É aí que também vai reforçar ou vai exacerbar, vai elevar esse ódio ao outro, ao diferente, a quem não pertence à mesma nacionalidade que a minha. Vocês vão perceber que esse elemento do nacionalismo vai ser também combustível para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E o nacionalismo, de novo, ele vai aparecer posteriormente, onde? De uma maneira ainda absurda e potencializada para o mal, na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Com o nazismo, com o fascismo, de enxergar o outro por ser diferente, pela tonalidade da cor da pele, pela textura do cabelo, pela cor dos olhos, pela estatura, como algo diferente e inferior. E aí começa toda a limpeza étnica, racial, cultural, que a gente posteriormente vai estudar. Eu estou aqui tendo como referência o nosso livro didático. Os nacionalismos reforçaram o sentimento de ódio, porque a concorrência, quando ela se torna algo absurdo, ou quando a rivalidade ela é elevada a temperaturas mais altas, digamos assim, ela gera o ódio, o sentimento de negatividade com relação ao outro. Enxerga o outro como negativo. E isso, antes da Primeira Guerra Mundial, tivemos um conflito muito grande em território europeu, que foi a Guerra Franco-Prussiana. Franco, que é uma referência ao povo que formou a nacionalidade, a nação França, a França, formada pelos francos lá atrás na história. Os francos foi um grupo de étnico, um grupo humano que se reconhecia como pertencente àquele território e fundou o país com aquelas características, com aqueles símbolos, com aquele idioma, com aquela cultura. Prussiano, uma referência à Prússia. Vocês precisam saber o seguinte, mas o que é a Prússia? Não existe a Prússia. O mais aproximado é a Rússia. A Rússia é uma outra nação maior, distante e mais na região próxima à Ásia. Nesse sentido, mais a leste, né? E a Prússia, uma região que compreende hoje a Alemanha, uma parte da Alemanha. A Prússia era a região mais próspera, mais rica, mais poderosa, com um exército numeroso. A Prússia sempre exerceu a hegemonia, maior influência, possuindo mais poder que as demais áreas da Alemanha. E a Prússia acaba tendo, ao longo da história, a referência como o centro que aglutinava o povo germânico, o povo alemão. E houve essa guerra mesmo entre os francos e a Prússia. E isso, mesmo depois de concluída essa guerra, por conta de disputas de territórios, de acesso a jazidas de ferro, essa coisa estratégica para poder dominar áreas importantes, isso deixou marcas e isso não foi resolvido. As rusgas, o mal-entendido, mesmo com o término da guerra franco-prussiana, permaneceram. E as rivalidades continuaram entre França e Alemanha. E a Alemanha também teve problemas com outras nações também, envolvendo questões territoriais, comerciais e tratados econômicos, sobretudo. E isso não ficou esquecido. Com a rivalidade econômica, com a rivalidade das nações e de liderança dessas potências, para tomar mesmo o poder,
para ser hegemônica, dominadora, isso foi novamente reforçado. Por conta desses elementos importantes, nós observamos que a relação exercida pelo povo europeu, as nações europeias, com o continente africano, sobretudo o norte da África, foi de enxergar a África e a Ásia como meros locais que forneceriam matérias-primas. Porque o grande objetivo, o grande objeto de desenvolvimento era da Europa. A grande preocupação era com a Europa. É por isso que aparecem também alguns conceitos de considerar a superioridade europeia. O europeu se julgava superior aos outros povos. E era justificava-se qualquer iniciativa colonialista. Que é a ideia? Qual é a ideia de colonização? De um grupo dominante exercendo, evidentemente, o domínio sobre uma outra área, e impondo aos outros sua cultura, seus interesses, sua língua, dominando completamente. É nesse sentido que essas rivalidades vão trilhar um caminho muito perigoso, um caminho muito delicado e, consequentemente, vai gerar a Primeira Guerra Mundial. É nesse aspecto que cada nação, mesmo conquistando um nível de desenvolvimento econômico, não se satisfez. Foi preciso também se armar. Cada nação começou a destinar uma parcela do seu orçamento para questões bélicas. O que significa isso? Para equipar exército, para formar exércitos numerosos, para investir em armas, em armamentos, em tecnologia, em investimento muito forte para isso, para essa finalidade. Não que já estivesse no horizonte, no plano, digamos assim, num plano de entrar em guerra, mas era importante para garantir a paz que eu me sentisse seguro, eu teria que me armar. Esse era o pensamento dos governantes de cada potência. A melhor forma da gente evitar uma guerra é eu saber que o meu inimigo me enxerga também como forte. Por isso a necessidade de eu me garantir o nível de segurança com um exército numeroso e bem armado. Só que esse pensamento tornou-se o pensamento comum. Por isso vai aparecer o conceito aqui, a paz armada. Uma paz armada. É uma paz conveniente. É uma paz porque eu, enquanto nação A, eu não vou agredir a nação B, porque eu sei perfeitamente que ela também tem condições de ir para o enfrentamento. Não havia tanta desigualdade em termos armados. Mas também não estávamos... É como se cada nação também não esperava ser a primeira a dar o primeiro tiro. Era necessário que a outra nação iniciasse a atitude agressiva para dar início ao conflito. É como se todo mundo estivesse só esperando, aguardando o primeiro passo, o primeiro tiro para poder iniciar o conflito armado. E nesse contexto, os países mais desenvolvidos e envolvidos nessa disputa muito forte procuraram estabelecer isso. É como se fosse não escrito e assinado, mas um tratado, um acordo. Você não me agride, eu também não te agrido. Mas se você mexer comigo, daremos início a um conflito que você vai se arrepender. A partir daí, as nações perceberam que o fator chave para essa época não significava somente a questão econômica. O campo político, junto com o preparo e as estratégias para uma possível guerra, também fariam a diferença. E, de fato, isso foi testado, foi colocado em prática. É nesse sentido que eu gostaria de partilhar com vocês, nesse primeiro contato, esses conceitos que, primeiramente, eu solicitei que vocês pesquisassem. Vocês entraram em alguns sites, alguns disseram que pesquisaram em alguns livros e responderam ao primeiro questionário que eu solicitei. E eu também propus que vocês respondessem pelo menos uma questão no fórum.
E o interessante é que alguns alunos participaram. Só que eu tenho notado que a participação ainda está baixa. Vamos lá, nonos anos, vamos participar mais, vamos entrar no fórum, coloque lá suas mensagens. Ah, professor Nelson, mas eu não estou tendo nenhuma dúvida porque ainda estamos trabalhando o início do conflito da Primeira Guerra Mundial. Ainda não tenho nenhuma dúvida. Ok, mas é importante entrar, dar um alô, colocar alguma coisa lá. E uma das estratégias que eu utilizei é justamente voltar para esses vídeos. Eu vou postar esse vídeo, né? Vou postar mais, desculpa. Eu vou postar mais vídeos para dar sequência aos nossos conteúdos. Divulguem esse canal, divulguem na sua turma, para os seus colegas e também para outros, se vocês quiserem. Toda semana vou postar 2 vídeos aqui nesse canal. Até mais, nos vemos depois. Tchau, tchau, turma. Se cuida.